Olá, eu sou Shirley Souza e esse é mais um O X da Questão. Vamos conversar hoje sobre renda variável. Esse é o terceiro vídeo da nossa série Opções de Investimento. Então, se você está entrando em contato com esse conteúdo pela primeira vez, eu peço que dê uma pausa, assiste lá o primeiro e o segundo vídeo e depois retoma esse aqui para não ficar confuso, tá? Então hoje vamos conversar sobre renda variável, mais precisamente sobre mercado de ações, tá? Então como funciona esse mercado? O que é uma ação? O mercado de ações ele funciona de uma maneira simples, vamos dizer assim, o geral dele é bem simples de explicar. Quando uma empresa, uma grande empresa, ela precisa de recursos para aumentar os seus negócios, para qualquer tipo de ampliação ou investimento, então ela lança a parte das suas participações societárias em formato de ação e coloca no mercado à venda. O que é que ela está fazendo com isso? Ela está buscando novos sócios. Por que ela busca novos sócios e ela não faz um financiamento, por exemplo? Financiamento, esse recurso ele entra na empresa como uma obrigação financeira. Então, independente dele ter lucro ou prejuízo, a empresa ela tem aquela obrigação de pagar aquele valor. E normalmente a gente sabe que quando a gente está injetando capital em uma empresa, para ter o retorno daquele capital não é tão imediato. Então, às vezes você demora para recapitalizar aquele investimento. Tá? Então, no caso das empresas, elas acham mais interessante disponibilizar algumas ações para ter novos investidores, porque se você consegue sócios, na verdade você não tem uma obrigação. Quando você tem um lucro, aí você divide, faz uma distribuição de lucro entre aqueles sócios. Mas em caso de prejuízo, você não tem a obrigação de pagar nada para nenhum acionista, tá? Então funciona mais ou menos assim. Então, recapitulando, quando a empresa ela precisa de recurso, então ela lança no mercado títulos que são chamados de ações. Quem adquire esses títulos, que são investidores comuns como eu e como você, se transformam em acionistas da companhia. E como todo acionista, ao final de um período, que vai depender de empresa para outra, pode ser mensal, trimestral ou semestral, existe a distribuição de lucro dessa empresa. E essa distribuição de lucro, que é repassada aos acionistas, a gente chama de dividendos. Então, quem adquire a ação de uma empresa é remunerado a partir dos dividendos que essa empresa distribui. É só esse o ganho? Não. Quando você adquire uma ação, você tem duas formas de ganho. Uma, através do retorno de dividendos, tem empresas que pagam dividendos maiores e menores, aí teria que pesquisar. Mas você também se beneficia da valorização desses papéis no mercado financeiro. Como isso funciona? Aí é outra dinâmica. Então, quando a empresa ela abre capital, ela lança esses papéis no mercado financeiro para serem comercializados, a primeira venda que é feita, esse recurso vai para a empresa. Mas no momento em que você adquire aquele papel num IPO, que é a oferta pública inicial, você quiser vender esse papel, você procura a bolsa de valores e você vai comercializar esse papel com outra pessoa que quer adquirir. Então existe um comércio em torno dessas ações, vamos dizer assim, de quem adquiriu da empresa e agora quer vender ou repassar. E isso que a gente chama de um mercado muito um mercado muito líquido. Então sempre tem alguém querendo vender e tem alguém querendo comprar, principalmente quando a gente fala de ações de grandes empresas e que são mais conhecidas e mais tradicionais no Brasil, tá? Então voltando ao nosso ponto, você enquanto investidor, você adquire uma ação, começa a ganhar dividendos e tem a possibilidade de ganhar com essa valorização do papel que você adquiriu no mercado financeiro, tá? Essa valorização, ela é influenciada pelo quê? Normalmente, quando as empresas elas têm perspectiva de crescimento, mais pessoas procuram comprar esses papéis, consequentemente, a demanda pelo papel aumenta e o seu preço também, né? É a lei da oferta e da procura. Então, tem mais pessoas interessadas em adquirir aquele papel, o seu preço sobe. Da mesma forma, se existe alguma situação na economia que demonstre, vamos dizer assim, que aquele papel tende a cair ou que aquela empresa está passando por algum tipo de dificuldade,
a demanda por aquele papel cai, mas tem mais pessoas vendendo do que comprando e o seu preço, consequentemente, cai também, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Então, você poderia me dizer, tá, o que é que eu tenho a ver com isso? Por que você está me passando essa informação? A boa notícia é que eu acho que em décadas não temos um momento tão propício para a entrada no mercado de ações, tá? Nós, nos últimos 2, 3 anos, viemos passando por uma crise econômica financeira muito grande no nosso país. E de uma maneira geral, os investimentos em bolsa, eles foram tendo uma queda gradual. E a grande maioria das ações no Brasil, elas estão sendo vendidas a preços inferiores do seu valor real. Então, o momento de entrar no mercado é agora. Tá tudo muito barato. As ações, elas estão sendo vendidas a preço de banana. Então, quem se posicionar agora para entrar no mercado vai se beneficiar dessa valorização no longo prazo. É como se a nossa crise ela tivesse chegado, vamos dizer assim, no estopim, no fundo do poço, e agora a gente está no momento de crescimento. Então, quem inicia o investimento nesse momento e sai no momento alto é o que se beneficia dessa valorização das ações no mercado financeiro. Então, recapitulando, o que diferencia um investidor de sucesso daquele que só amarga prejuízos é exatamente o momento de entrar e de sair desse mercado. Então, a última dica que eu dou é: escolhe bem que ação você quer investir, qual a empresa que você vai investir, analisa os indicadores financeiros, conversa com seu corretor sobre essa empresa, lê mais a respeito e toma a sua decisão de se posicionar, porque o momento é agora, tá? Então, era isso que a gente tinha para conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve para continuar recebendo nossas dicas semanais. Um grande beijo e até o próximo X da Questão.